a gente então entrar no conteúdo, a gente pensa assim, bem, mas afinal de contas, o que é necessário para que um aparelho elétrico funcione? Então, o que a gente vai fazer agora no início na aula de física? A gente vai reduzir qualquer aparelho, por mais complexo que ele seja, ao que a gente chama de circuito elétrico simples. Então, a gente vai definir o seguinte: qualquer aparelho pode ser descrito por esse circuito elétrico simples, que seria uma representação do aparelho. Ou seja, todo aparelho para funcionar precisa, primeiro, o aparelho em si que eu quero fazer ligar. Trouxe aqui um exemplo, ó, uma lâmpada, não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Eu preciso de uma fonte, ali no slide já trouxe até esse exemplo aqui, ó, que é uma pilha, tá? Então, eu tenho o aparelho, eu tenho a fonte. Eu preciso de um interruptor ou chave, que seria o meu liga e desliga do meu sistema. E eu preciso de fios condutores. Aqui eu peguei um pedacinho de fio condutor, ó. Esse fiozinho aqui, que eu não sei se vocês vão conseguir enxergar aí na tela, é um pedacinho de um fio daqueles cabos de internet azul, sabe? Então, eu cortei um cabo daquele, tirei um pedacinho desse fio, ele é bem fininho. Então, veja, qual é o papel do fio condutor? É conectar o aparelho, que é aqui essa lâmpada, à fonte. Então, vou colocar aqui para vocês, ó. Vou ver se eu consigo ligar. E vocês consigam ver, né? Porque também eu ligar e vocês não verem, ó. Tá? Então, veja, ó. Isso aqui é um exemplo de um circuito elétrico simples. Professor, onde é que está o interruptor ou a chave desse circuito? Bem, quem faz o papel do interruptor ou chave aqui desse circuito é a minha mão, né? Mas se eu grudasse isso daqui numa madeirinha, botasse um palitinho, empurrasse para cá, fechava, ligava, abria, desligava, também não teria problema nenhum, seria meu interruptor, ok? Então, ó, esse é um exemplo de circuito elétrico simples. Fonte, aparelho e fios condutores. Professora, na nossa casa, o aparelho seria a parte que eu quero fazer funcionar. Exemplo, a minha TV, né? Então, eu quero... O que eu preciso da TV? Eu preciso que ela emita som e imagem. Então, a parte principal do aparelho elétrico TV é som e imagem, né? Bem, os fios condutores conectam ali a parte interna do meu aparelho e também do aparelho até o interruptor dele, que seria o botão de liga e desliga para a gente entender assim. O aparelho elétrico da TV a gente poderia resumir a placa principal dela, né, junto com a tela, com a fonte. Bem, e professor, onde é que eu ligo a minha TV? Ou seja, onde é que é a fonte dos nossos aparelhos de casa? Gente, a nossa fonte dos aparelhos de casa, bem a grosso modo, é a nossa tomada, né? Ou pensando melhor, a rede elétrica. Então, veja, a gente pode ter diversos tipos de fonte. Se eu fosse pensar no meu aparelho de celular, que é onde eu estou gravando a aula, seria a minha bateria do celular, né? Então, eu preciso de uma fonte, preciso de um interruptor, de fios condutores e do aparelho elétrico que eu quero funcionar, tá? Lembrando que às vezes o interruptor é conhecido como chave também. Aqui eu trouxe um exemplo bem simples que eu vou deixar para vocês analisarem até quando vocês tiverem o slide na mão, porque não dá para perceber muito, mas ele procura apresentar um circuito elétrico de uma lanterna, que é esse exemplo trivial aqui que eu peguei. Essa lanterna aqui, ó, essa lâmpada, não é de LED, tá? É uma lâmpada incandescente, aquela que tem um fiozinho dentro, tá bom? Essa lanterna que está indicando aqui também tem uma lâmpada incandescente, tá? Então, também tem um filamento. Eu vou ver se eu vou conseguir indicar aqui no slide para vocês o seguinte: quem é a fonte do meu circuito? A fonte é esse risquinho que eu vou fazer aqui, ó, que seria essas duas pilhas. Então, a fonte é a pilha aqui. O interruptor é esse azul aqui na parte de cima. Esse aqui é azul na parte de cima, tá? Então, é o meu liga e desliga. Esse vermelho que vai aqui de trás até aonde está o aparelho é o meu fio condutor. E esse daqui, opa, deixa eu voltar um pouquinho, é o meu aparelho elétrico que eu quero funcionar, no caso, a minha lâmpada, que seria a lanterna, ok? Vejam, se eu pedisse para vocês analisarem esse esquema com calma, esse desenho com calma, não sei se vocês conseguem perceber, mas o interruptor, como ele está conectado aqui, opa, eu encostei aqui e já arrumou. Ele apresenta um pequeno intervalo entre o contato do botão e o próximo fio condutor aqui. Deixa eu tentar riscar para vocês. Aqui, ó. Ou seja, ele tem um intervalo, uma abertura. Então, eu posso pensar assim, olha, nesse fiozinho aqui é como se ele não tivesse
Continuidade total, é como se ele tivesse um pouquinho afastado. Ou seja, se ele está mesmo que só um pouquinho afastado, eu já não deixo o meu circuito funcionar. Ou seja, usando a palavra correta, o meu circuito não está fechado. Então, sempre que o aparelho não está funcionando, é porque tem uma ruptura no caminho da corrente. Se eu fosse analisar esse desenho, pegando o fiozinho vermelho, chega aqui no botão, eu tenho uma abertura. Tanto que eu posso pensar assim, se eu conseguisse mover essa imagem, empurrar o botão para frente, ele teria 2 pontos de contato, seria o fio vermelho de maneira contínua até a lâmpada. Então, o circuito daí sim estaria fechado, a lâmpada sim estaria passando corrente, estaria funcionando. Importante, nem sempre que o interruptor está marcado como ligado, a gente pode dizer que o circuito está fechado. Por quê, professora? Porque, veja, mesmo que o meu computador ou a minha TV esteja marcando que eu acionei o botão de ligar, esteja indicando como ligado no botão, se tiver algum mau contato dentro do plug da minha TV, por exemplo, ou seja, se o fio tiver partido, a corrente não encontra um caminho para passar. Então, se a corrente não encontra um caminho para passar, mesmo que esteja indicando que o botão está ligado, o circuito permanece aberto. Porque a ideia de aberto não é só apenas do botão, mas é saber se há caminho para a passagem da corrente ou não. Se tem caminho para a passagem da corrente, se a corrente está passando, beleza, está funcionando. Se não tem caminho, não está funcionando, tá? Então, sempre essa ideia aí, ó. Eu poderia traduzir aquela lanterna numa linguagem mais simplificada, que é o que a gente chama de representação. Então, desenho eu tento botar detalhe. Representação eu faço uso de uma linguagem, pensando no seguinte, ó, no lugar da fonte, eu não fiz desenho de pilha, eu escrevi um quadradinho escrito fonte. No lugar do aparelho eu não desenhei a lâmpada, eu fiz aqui um quadradinho e botei a lâmpada. E conectei um lado ao outro com esse fio azulzinho, que são os fios condutores. Lembrando o seguinte, ó, onde eu tentei circular ali, deixa eu voltar, tá dizendo que aquilo ali é a chave ou interruptor. Quando ela tem aquela ruptura, gente, que seria a figura 1, o circuito está aberto, não está ligado. Quando eu tenho continuidade na chave, só a bolinha e aquele fio azulzinho contínuo, o fio tem continuidade, ali representa que a chave está fechada, a chave ou interruptor, tanto faz. Tá bom, gente? Então, aqui eu tenho 2 exemplos, circuito aberto, não ligado, e circuito fechado, ligado. Continuando mais um pouquinho, daí a gente pensa o seguinte, olha, será que na nossa casa, pegando aqui o exemplo, todos os aparelhos estão conectados no mesmo lugar, grudadinho na fonte, como tá aqui? Não, né, gente? Na nossa casa a gente sabe que é assim, ó. A fonte seria a nossa rede elétrica, a nossa tomada, e o aparelho fica distante da fonte. Tanto que eu posso botar a TV na sala, a geladeira na cozinha, que não tem problema, eles estão distantes da fonte. Mas se eu olhar do jeito que está aqui, não sei se vocês vão conseguir perceber, o circuito está aberto, não tem passagem de corrente, falta, né, para eu conseguir fechar o circuito. Então, como é que eu posso resolver isso daqui? Eu posso pensar o seguinte, ó, deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar 2 pedaços de fios condutores e vou fazer o seguinte, ó, vou conectar um fio de um lado da fonte e um fio do outro lado da fonte, ó, certo? E na ponta, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar, gente. Na outra ponta eu vou tentar conectar a lâmpada, ó, certo? Estão conseguindo ver? Eu nem vi que não estava filmando, gente. Estão conseguindo ver que ela tá ligando? Professora, por que ela liga e desliga? Gente, porque eu não estou segurando direito, né? Vocês sabem que essa é a diferença de aula assim gravada para quando a gente está na sala, sempre tem um ajudante. Quando tá aqui, ó, fica nessa dificuldade para conseguir ligar, ó, tá bom? Mas eu consigo ligar o aparelho distante da fonte. Daí, geralmente, os alunos perguntam o seguinte, professora, mas ó, na minha casa só sai um fio do aparelho para ir até a tomada. Não tem 2 fios. Gente, se a gente for ver na nossa casa, se a gente pegar qualquer plug, ele é desse tipo aqui, ó. Ó, se eu for cortando o fio de fora, eu vou perceber que dentro ele tem 2 fios, no mínimo. Às vezes 3, que é o que a gente chama de terra. Onde um lado de um plug está grudado aqui e o outro lado do fio do plug está grudado aqui. Então, 2 fios, o azul está ligado num plug e o preto no outro.
Para quê? Para que a corrente consiga entrar por um lado, passar pelo aparelho e sair pelo outro, né? Para fazer sempre a ideia de ciclo, de circuito. Então, poderia, por exemplo, ligar aqui a minha lâmpada aqui, tá? Posso botar isso daqui na tomada? Não posso. Porque se eu botar isso aqui na tomada, eu vou tomar um choque, né? Mas eu poderia, por exemplo, conectar aqui, ó. Sem problema nenhum, a pilha e tentar fazer a lâmpada funcionar. Eu não vou fazer isso agora porque eu precisaria de mais ajuda aqui para conseguir montar esse circuitinho, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês que assim eu consigo deixar o aparelho distante da fonte. Veja, nesse desenho que eu botei nessa representação, eu mostrei ali a chave interruptor dizendo que o circuito está aberto. Só lembrando, então, o circuito aberto não passa corrente elétrica. Tá bom, gente? Então, ó, deixa eu finalizar aqui. Aqui tem alguns exercícios bem iniciais, bem introdutórios sobre o assunto, então eu quero que vocês deem uma olhada. A gente vai conversando e assim que possível, que eu ver que o andamento está indo tranquilo, a gente vai marcar aí uma videoaula, eu vou preparar e disponibilizar para vocês, ou gravar uma aula via Meet aí pra gente discutir esses exercícios. Tá bom, gente? Então, essa é a tarefa de vocês. Resolverem esses exercícios no caderno, façam as suas anotações no caderno, que isso vai ajudar bastante ao longo do percurso desse ano aí. Tá bom? Um abraço e até mais!